Olá pessoal, meu nome é Maurício, estamos reunidos aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre a psicologia, sobre relacionamento humano, sobre qualidade de vida. Hoje a gente vai abordar alguns temas, quais são aqueles principais transtornos que são mais observados no consultório. Tem alguns problemas que são mais procurados pelo pessoal? Sim, os transtornos de humor, em específico a própria depressão. Os transtornos ansiosos, né, aí engloba todos os outros subtítulos, né, os subitens dos transtornos de ansiedade, e sempre relacionado também, né, a uma procura, sempre relacionada a um problema de relacionamento atual, né, de forma insatisfatória, né. Aquela que mais se destaca, eu acho que de um comprometimento maior e de uma importância maior, a depressão. Maurício, como que eu posso identificar, assim, no caso, a depressão? Existem profissionais, né, habilitados, né, mais nas especialidades, né, o médico, o psiquiatra, o próprio psicólogo, né, e há necessidade dos dois, né, a gente entende, né, entendemos que a associação entre a medicação e a psicoterapia, ela é um sucesso maior para o tratamento daquele indivíduo. Então existe um preconceito, podemos observar, muito grande com relação à própria medicação. Como psicólogo, eu tenho visto, observado nos pacientes, né, a grande evolução, né, a boa evolução, né, um bom prognóstico daquele paciente, né, seja qualquer tipo de transtorno que ele procura para fazer a psicoterapia. Quando há necessidade, isso a gente encaminha para um médico psiquiatra para ele fazer essa avaliação e identificar se precisa ou não. Não sou eu que vou falar que ele precisa, mas para que ele procure, para que esse profissional avalie e, obviamente, né, administre uma medicação ou não, né. Vamos falar de uma atuação, né. No que diz respeito dessa atuação, o psicólogo vai trabalhar com o emocional, né? E a medicação do médico psiquiatra, né, vai trabalhar com a questão neuroquímica, né? Há uma desregulação, né, neuroquímica, e isso a medicação e o médico psiquiatra toma conta. O psicólogo vai trabalhar com o aspecto emocional, né? A vivência daquela problemática, né, daquela situação. Nem sempre preciso ter um problema, né? Voltamos a afirmar em outros vídeos nós dissemos, né, que não preciso ter um problema para procurar uma terapia, mas por um autoconhecimento, uma qualidade de vida. Então o psicólogo vem para complementar e tem um trabalho muito importante dentro dos transtornos dos transtornos emocionais, os transtornos que as pessoas buscam, né, seja de ansiedade, que a gente já citou, de depressão ou qualquer outro tipo de transtorno. Mais especificamente, os transtornos de depressão que a gente quer falar um pouco mais sobre ele. Extremamente importante, incurável, mas que tem um controle, né? E eu posso ter sim uma qualidade de vida com ela. Há um senso comum muito forte a respeito da depressão, né? A gente observa o deprimido, uma pessoa altamente, no momento de uma depressão, altamente incapacitada, e ela é vista como alguém extremamente preguiçosa, né? Uma pessoa que não cuida de si, não quer trabalhar, não quer fazer, não quer estar ativa, não quer buscar uma atividade. Então ela é vista como uma pessoa que realmente não tem um comprometimento com aquilo, com o trabalho, com a vida familiar, com a vida social. Então ela é vista como uma pessoa realmente que não tem a disposição, não tem vontade de fazer. Ô Maurício, tem como identificar algumas características que indicam ou que podem ser depressão, alguma coisa relacionada? Que indique que a pessoa esteja com depressão. Isso, algo Sim, assim? existe dentro dos critérios diagnósticos, né, de um manual que a gente denomina CID-10, é o Código Internacional de Doenças, né? Ele traz alguns aspectos, né, principais que a gente identifique que uma pessoa esteja passando pela depressão, né? Então, os principais aspectos, né? Então, há uma tristeza acentuada, não é só tristeza todo mundo tem, né? Ele não pode falar, estou triste, então estou deprimido.
As pessoas, o senso comum utilizam muito isso. Hoje eu estou deprimido. Às vezes não, está numa tristeza comum, que qualquer um passa, que qualquer um tem e que qualquer um vai ter. Os altos e baixos, né? Natural da vida, né? Próprio da condição humana. Então, uma tristeza acentuada, um aspecto. Choro fácil. Alterações do sono, né? Sono reduzido, sono picado, um despertar precoce, uma falta realmente de sono, né? Qualquer tipo de alteração do sono, alteração alimentar, né? Alterações do apetite, né? Ou de mais ou de menos, uma falta de energia, né? A gente pode até dizer uma apatia, né? Dores, uma certa somatização, dores pelo corpo, uma fadiga constante, uma perspectiva de futuro muito empobrecida, né? Ele vê o futuro com bastante preocupação, com bastante negativismo, né? Muitas vezes, dependendo do momento, do estágio, de que forma que é apresentada essa depressão, pensamento de morte ou mesmo riscos, né, iminentes de suicídio, né, ideação, a própria ideação suicida, uma perda gradativa, né, de prazeres da vida, né, de atividades que eram geradoras e que essa pessoa sempre executava, sempre vivenciava com prazer, vai perdendo, né? Então ele começa a atribuir esse espaço da vida dele a um fechamento em si, né? Ele vive deitado, ele vive ao isolamento, vive sozinho, né? A este isolamento social, né? Isolamento familiar, isolamento nos relacionamentos, né? Perda muitas vezes da libido, né? Interesse no prazer, da vivência de um relacionamento sexual, uma vida afetiva também, né? Basicamente, né? Esses são os principais. Então a gente vai ver muitas vezes a pessoa sem disposição, sem vontade de trabalhar, sem vontade de estabelecer um plano, um planejamento para a vida dela, uma meta, um sonho. Então isso vai se esgotando para ela, né? Então esses são alguns aspectos, né? E que a pessoa deve procurar um profissional de saúde, né? Um profissional capacitado que vai orientar, que vai diagnosticar e vai trabalhar essa questão dessa problemática que ela está vivenciando. Obviamente não tem a cura. Existe um estacionar, né? Eu estaciono, eu consigo administrar essa minha doença, essa depressão, né? Com qualidade de vida. Outros aspectos também que são bastante importantes para a gente avaliar e observar, no que diz respeito a sentimentos, né, vivenciados, né? Então há um constante sentimento de culpa, autoestima empobrecida, reduzida. É importante observarmos também a incidência que tem de comorbidade, né, com a depressão, ou seja, a incidência de outra doença junto com a depressão. Então muitas vezes a depressão acaba levando a um uso abusivo, né, excessivo de álcool, ou outras drogas, outros transtornos mentais também. Há uma associação muito grande com a depressão, né, e que a depressão acaba por comprometer ainda mais a qualidade de vida, né, dessa pessoa. Tá? Então há uma incidência muito grande de comorbidade na depressão associada a outras doenças. Isso acaba interferindo e agravando cada vez mais. Se não há busca de ajuda, né, a pessoa não tem essa percepção, muitas vezes é difícil ela mesma perceber, e a falta de disposição e a falta de cuidado consigo mesmo é tão grande, tão grave, que ela muitas vezes não vai buscar, né? E às vezes é importante, sim, né, sempre é importante a observação de quem está em volta, de um familiar, de um companheiro, de alguém que está próximo dessa pessoa. Porque às vezes ela está deprimida e ela não dá conta disso. Se dá, muitas vezes não tem essa disposição. Então a importância de que alguém que observe algumas características como essas, né, pelo menos para tirar dúvida, vamos lá num profissional, né?
Ele vai fazer uma avaliação mais detalhada, vai fazer uma anamnese, vai fazer um levantamento mais específico, mais detalhado, mais cuidadoso do histórico, da vivência que essa pessoa está tendo naquele momento, né? Então é importante observar, né? Porque ela é tão grave que pode comprometer a vida dela como a de outros, né? E a tendência é ir piorando quando não há um tratamento, porque principalmente se vai associando a outros transtornos, né? Ou a um uso abusivo de álcool, que pode levar a um alcoolismo, um uso abusivo, dependência do álcool, ou um uso, consumo abusivo de drogas, que vai caracterizar como uma dependência química, né? O uso abusivo também de outras drogas. Uma pessoa que tem a doença de uma dependência química de uma determinada substância, seja o álcool ou qualquer outro tipo de droga, pode levar sim à depressão, né? De fato, algumas drogas, ou o contrário também é verdade, né? A pessoa tem um transtorno depressivo, né? Não dá conta, ou isso passa durante muito tempo na vida dela, e ela tem uma facilitação, ou tem uma tendência, né? Ou tem uma, inicialmente, uma amenização daquelas dores causadas por aquela depressão, por exemplo, né? O uso, por exemplo, da cocaína vai trazer um estímulo, né? Uma sensação, um prazer, uma elevação desse prazer, né? Então ela vai se sentir muito bem, né? Então muitas vezes a cocaína acaba sendo um remedinho, né? Entre aspas, a muletinha para que ela caminhe com essa depressão. Então a associação de um transtorno depressivo com o uso de cocaína. Maurício, você falou assim que os familiares, né, teriam tá meio que auxiliando, assim, como que, por exemplo, uma pessoa pode ajudar alguém da família? As pessoas próximas são importantes, né? Muitas vezes, como eu disse, a própria pessoa que vivencia esse estado depressivo, ela não dá conta disso. Ela pode até, talvez, autossugerir ou talvez desconfiar que ela esteja deprimida, né? Por algum conhecimento, por alguma vivência, por algum aspecto que ela tenha esse conhecimento. Mas as pessoas que estão em volta dela são pessoas importantes, que possam dar dicas e sentar com essa pessoa que está mal, né? Conversar com ela, por algumas situações, fazer com que ele faça uma análise, uma percepção, uma observação do que tem acontecido com a vida dele, né? Dos prejuízos, da situação que ele se encontra, né? É lógico que não é fácil. A pessoa deprimida, falta essa motivação até para a percepção disso. Falta vontade mesmo. Vontade, exatamente, né? E muitas vezes é o momento dela. Mas o nosso papel, né, de pessoas próximas a esses indivíduos que passam por isso, é orientar, tentar ajudar, tentar mostrar e tentar encaminhar, né? E o tratamento com o profissional especializado. O médico, o psiquiatra, né, que na maioria das vezes, ou sempre, né, quando há o diagnóstico feito, né, da depressão, constatado a hipótese diagnóstica, e tem que fazer a medicação, tem que ter a medicação, mas associada a um tratamento psicológico, a um tratamento psicoterápico. Isso é fundamental. O que é mais importante? Os dois são importantes. É um complementa o outro, né? Isso é fundamental. Então, o psicólogo vai trabalhar todas as questões, os recursos internos de cada pessoa. Leviano, a gente dá dicas aqui, né? Receitas, né? Olha, faça isso que você será feliz. Faça aquilo daquela forma que dará certo. Então, é um encontro na psicoterapia, é um encontro único. É um encontro estabelecido entre o profissional e o paciente, né? E que naquele encontro surgirão formas, né? Se resgatarão e se criarão formas, né, dessa melhora desse paciente, né? Dele redescobrir esse sentido da vida, trazendo qualidade de vida, né? Um mundo de qualidade para esse ser, né? Diante sempre das características, dos recursos, das condições do temperamento, ou seja, do jeito de ser daquela pessoa, para administrar aquela situação de sofrimento que ela vem passando. Então, pessoal, estas são mais algumas informações a respeito da ciência da psicologia, da psicoterapia, né? Quando buscar psicoterapia. Tá? Então, obrigado, pessoal. Até mais.